Lucas 24, 13 a 34. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com ele reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Obrigado, pastor Isaac. Eu separei esse texto para a gente poder trabalhar uma ideia muito interessante quando nós falamos sobre manter o foco na missão, a missão do cristão, a missão do discípulo de Jesus é de fato pregar o evangelho, anunciar o evangelho àqueles que estão perdidos, mostrar que Jesus de fato está vivo. E uma das histórias talvez mais interessantes, e Lucas relata com muita precisão, é essa caminhada dos discípulos no caminho de Emaús. Emaús ficava mais ou menos aí uns 11 quilômetros, né, como diz o texto ali, de distância de Jerusalém. E obviamente Jesus, ele tumultuou Jerusalém com o acontecimento da sua crucificação. O povo tinha ele por profeta, por alguém poderoso em obras e palavras, como a gente ouve eles falando aqui, e era o conceito que todo o povo tinha a respeito de Jesus. E de repente Jesus morre, de repente Jesus sai de cena. E agora chegava o 3º dia, umas mulheres, segundo os homens aí, muito doidas, voltaram falando que ele tinha ressuscitado, tinham visto anjos e que Jesus estava vivo. E aí de repente, no meio desse caminho todo, João e Pedro vão também até o sepulcro, não encontram Jesus ali no sepulcro, o túmulo estava vazio. E aí então começa essa história onde esses 2 homens estão com os apóstolos, obviamente no primeiro momento quando eles ouvem o relato das mulheres, o texto demonstra isso,
que os dois estavam indo pelo caminho. E aí, de repente, Jesus se aproxima desses homens e começa a conversar com eles. Tem várias maneiras da gente identificar ou interpretar esse texto. Dá para aplicar, na verdade, né? Esse texto de várias maneiras, melhor falando. E é importante a gente frisar que, assim como esses homens, a gente pode estar no lugar certo, como eles estavam ali no momento do relato da ressurreição. Aquelas mulheres viram o Senhor e elas disseram: Ele ressuscitou, Ele está vivo. Olha, você vê Maria Madalena no outro evangelho, ela pensando que era o jardineiro, e ele dizendo: olha, Maria, não me segure, mas diga para os meus irmãos que eu estou indo diante deles da Galileia, conforme eu tinha dito. As mulheres estavam dizendo: olha, o Senhor está vivo, Jesus ressuscitou. Elas voltam com essa notícia. Os discípulos estavam tão estarrecidos, tão desanimados, tão desfocados da sua verdadeira missão, que o que eles fazem? Eles duvidam. Jesus não ressuscitou não, Ele está morto, acabou. Tudo aquilo que a gente acreditou por 3 anos e meio se foi. Morreu a nossa esperança. 2 ainda saíram correndo para ver qual era a história. Mas e os outros? Os demais que estavam ali, os discípulos que estariam ali naquela casa também. De repente esses 2 homens se colocam de caminho para Emaús, sem perspectiva, sem esperança, com um relato meio maluco de uma pseudo-ressurreição, segundo eles, porque eles não ficaram para ver, eles foram embora. E estavam pelo caminho falando determinadas coisas, e o que eles precisaram, e que certamente talvez em algum momento da nossa vida nós vamos precisar, ou já estamos precisando, ou já precisamos, é redescobrir a missão. E o tema da mensagem hoje é esse: redescubra a missão. Redescubra a sua missão. Você precisa redescobrir, talvez dentro do seu coração, o que Jesus de fato espera de você. Às vezes você está vivendo, trabalhando, ganha dinheiro, está planejando a sua vida, fazendo tudo. Só que assim, talvez você nunca disse isso, mas nas suas ações você está pouco se lixando para o que Jesus pensa a seu respeito. Ou você está pouco se importando, ou talvez você nunca perguntou sequer para Jesus se Ele quer que você faça o que você está fazendo. Às vezes você está redesenhando a tua vida, modelando a tua vida, tomando um monte de decisão, seguindo por um monte de direção, e você sequer está perguntando para Jesus o que Ele pensa a respeito disso. Sabe qual é o problema disso? O problema é que você pode estar até no lugar certo, com as pessoas certas, com as ferramentas certas, mas com a missão errada. Se você olhar aqui, ó, você vai perceber o cara, ele está com a ferramenta certa, ele está no lugar certo, só que ele está olhando para a direção errada. O cara tem tudo para acertar o alvo, mas por que ele não acerta? Porque ele simplesmente está com a missão errada. A missão é acertar o alvo, ele está mirando para o outro lado. E às vezes, como esses camaradas estavam, porque para mim, eles estavam no lugar certo. Eles estavam entre os 12, os 11, né, na verdade ali, porque um já tinha ido para a corda, né, já tinha ido se matar. Os outros 11 estavam ali, as mulheres estavam ali, o povo, os discípulos, uma parte deles estava ali, em oração, com medo, juntos, mas eles estavam no lugar certo, reunidos. Eles tinham a ferramenta certa, era a fé, eles precisavam colocar essa fé em prática. Várias vezes Jesus disse que ressuscitaria, que o Filho do Homem teria que ser entregue, morto, mas que ressuscitaria ao 3º dia. Principalmente Pedro, Tiago e João, que tiveram uma visão da manifestação da glória, aonde Moisés e Elias conversavam com Jesus, acerca das coisas que viriam de acontecer, e Jesus disse: olha, não contem para ninguém, até que tudo aconteça. Eles tiveram essa experiência. Eles viram Jesus glorificado no Monte da Transfiguração. Eles viram o próprio Moisés. Eles não tinham convivido com ele. Por revelação eles viram aqueles homens de Deus que estavam ali. Uma manifestação da glória, não era uma manifestação espírita, entendamos bem a situação. O paraíso se manifestou ali de alguma forma a Jesus e aos discípulos.
Foi uma manifestação totalmente sobrenatural, e eles tiveram condições de discernir aquilo. Por mais que Pedro fala: Senhor, é bom estarmos aqui, vamos fazer tendas, mas ele estava vendo a glória de Deus se manifestando. E a voz que mais uma vez fala, porque no batismo de Jesus, quem estava ali ouviu um estrondo. João Batista estava ali batizando seu primo Jesus, e a voz do céu veio: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Agora, se a voz vem pela segunda vez, e essa voz diz o que aos discípulos? Esse é meu filho amado, ouçam-no. Agora o Pai está dizendo de forma muito clara que eles deveriam ouvir o que Jesus tinha para dizer. E o Filho do Homem disse: eu vou ser entregue na mão dos pecadores, mas eu ressuscitarei no terceiro dia. A ponto que o próprio Pedro, que num momento diz, quando Jesus pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele: não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E aí, alguns minutos depois, Jesus começa a dizer então: pois é, mas eu vou ser entregue, o Filho do Homem vai ser entregue aos homens, será morto, mas ressuscitará ao terceiro dia. Pedro disse: jamais, o Senhor jamais vai morrer, nós não vamos deixar. Jesus revelando que aquilo precisava acontecer. Pedro não queria aceitar. Esses homens aqui também tinham uma certa dificuldade em aceitar que Jesus teria que morrer. E aqui lá na frente a gente vai entender um pouco mais por que eles tinham essa dificuldade. Muito interessante o fato do Senhor Jesus se revelar ressurreto a dois discípulos humildes, aparentemente desconhecidos, porque a gente só vê o nome de um deles, dessa vez chamado Cleopas. Alguns chegam a cogitar que o outro poderia ser o próprio Lucas, mas não tem prova disso, não tem prova documental de que isso seja possível. Então é só uma cogitação. Aparentemente pessoas desconhecidas do cenário geral, de tudo que estava acontecendo, mas que tiveram um privilégio único de ter Jesus andando ao seu lado ressurreto, podendo ter a sua missão redescoberta pelo próprio Messias. Hoje talvez Jesus não vai vir aqui aparecendo fisicamente para você, dizendo: ó, eu vou redescobrir no seu coração, você vai redescobrir a missão, porque eu vou revelar isso a você. O que nós temos hoje é o Espírito Santo, através da sua própria palavra, podendo revelar isso para você. Acorde, você tem uma missão a cumprir. Saia do sono, do coma espiritual que você está vivendo. Pare de andar por um caminho que não tem nada a ver com a vontade de Deus, e faça o que Deus quer que você faça. Redescubra o valor da missão que Deus tem para a sua vida, porque ela é única. E como foi bonito de ver esses discípulos terem reacendendo no seu coração a chama do primeiro amor e da missão. E a gente vê no texto que isso acontece, daqui a pouco a gente chega lá. Primeiro, para você redescobrir a missão, fique no lugar que Deus deseja. Às vezes você está em tanto lugar, você está fazendo tanta coisa, e eu tenho percebido que as pessoas mais atribuladas estão menos tempo na casa do Senhor e fazendo as coisas do Senhor. Quando eu digo na casa do Senhor e as coisas do Senhor, entenda bem, não estou falando de tempo, estou falando de entrega. Você pode vir de segunda a segunda na igreja e a tua vida estar sendo verdadeiramente um caos, como você também pode vir só uma vez por semana ou duas e continuar sendo um caos. O que eu estou dizendo é que ser igreja significa que você precisa ter a presença de Deus em todo o tempo no teu coração. E você pode fazer uma avaliação. Avalie os teus problemas e as angústias que você está passando, e faça uma contabilidade espiritual, se é que dá para fazer isso, e veja o tanto de tempo que você tem sido igreja. Eu não estou nem falando que você tem estado, vamos melhorar. Quanto tempo que você é igreja e o quanto tempo que você diz estar na igreja ou fazer alguma coisa por Jesus. Agora, ser igreja, eu vejo que as pessoas que mais testemunham do amor de Deus são as pessoas que menos tempo têm para reclamar dos problemas e aflições que passam nessa vida. A gente atende volta e meia muita gente
E a reclamação é recorrente: pastor, eu tenho muitos problemas, pastor, eu passo por muita luta, pastor, eu estou passando por isso, por isso, por isso, por isso. Eu nunca me coloco a fazer algumas questões assim, de forma muito prática. Aproveita aqui, sempre na igreja, porque todo mundo ouve, é mais fácil de trabalhar o assunto. Quanto tempo você está usando da tua vida para ser testemunha do evangelho para as pessoas? Eu duvido, dê ou dó, como dizia já o meu avô, que se você passa a maior parte do seu tempo sendo igreja, você tenha tempo para um bando de carnalidade que você vive durante a sua semana. E por tanto de besteira que você pensa, que você fala. Eu duvido, porque não é possível, se você está na presença de Deus, o diabo fazer tanta bagunça na tua vida. É impossível. Gente tão desesperada, desfocada, sem nexo. Eu não estou falando aqui da igreja Pedra Viva, eu estou falando do todo. Eu conversei com um pastor amigo meu outro dia de outra cidade. Não vai para a internet, eu não vou dizer de onde é. E ele falou a mesma coisa. Ô Rubinho, o povo está maluco. O povo está alienado, louco. Está chegando surtado no gabinete. E sabe por que está? Faça a contabilização de quanto tempo por semana essa pessoa está transmitindo Jesus através da vida dela para os outros. Mas é um poeta de Facebook. Eu vejo coisas lindas no Facebook, e às vezes a pessoa não consegue viver 10% daquilo. Faça o bem. Eu não estou dizendo que você não deva publicar nada, não é isso, mas entenda bem. Eu acho que você deveria publicar aquilo que reflete a tua vida, aquilo que você acredita. Aí dá mais sentido, porque quem vai ler te conhece, sabe que é verdade. Faça o bem, ignore o mal, não ligue para as pessoas. Aí no outro dia a pessoa está reclamando de Deus e do mundo. Você fala, meu, peraí, não bate. Não está batendo. Aí quem te conhece fala assim, esse Cristo doido que você segue, eu não quero saber, porque você é um louco de pedra. Você escreve uma coisa e vive outra, então eu não quero saber desse Cristo que você vive. Porque esse Cristo que você vive é maluquice. Não tem sentido. E às vezes nós estamos vivendo da mesma forma. A gente fica vivendo uma alienação espiritual. A gente pensa, não, eu vou na igreja, eu ouço a Bíblia, só que vivo como um mundano durante a semana toda. Um amigo meu disse para mim essa semana, Rubinho, o problema é que o povo de segunda a sábado se esbalda na cultura mundana e domingo tenta santificar todos os problemas que vive durante a semana. E não dá. Você vem às vezes com o coração e com a mente tão poluído para a igreja, que tudo está errado para você. Tudo não bate, tudo não está bom. Aí o horário do culto não vai ser bom, o tempo que as irmãs ficaram na intercessão não vai ser bom, o tempo que a pregação rolou não vai ser bom, o tempo do louvor não vai ser bom. Você vai ficar azedo, cara. Mas você precisa revelar a igreja que Cristo construiu dentro do teu coração mais. Porque se você fizer isso, o resto é consequência. Se você plantar isso, o que você acha que você vai colher? Agora eu tenho visto que a maioria das colheitas que os cristãos estão vivendo está diferente. A gente gasta mais tempo na rede social do que na Bíblia. Eu estou falando alguma besteira aqui, alguma mentira para vocês? Vamos fazer um trato essa semana? Quem entra comigo nele? Que eu já até me nojei já. Eu estava com alguma esperança que alguma justiça ia acontecer no país, mas não vai rolar, agora pelo menos. A não ser que morra metade, que Deus tire a vida de metade dos corruptos aí, sei lá se dá fim. Eu estava com muita esperança que alguma coisa boa acontecer. E a nossa entidade máxima que demanda justiça no país, eles já fizeram o que os repórteres disseram um dia antes. Eu não quis acreditar, eu falei, não, vai ser diferente. A justiça vai se manifestar, o que está errado vai aparecer. Mas não. O roubo, a mentira e a corrupção continuam imperando no nosso país. E então eu quero fazer um trato com você. Vamos desligar a nossa rede social uma semana? E vamos ler a Bíblia? E vamos ver se no próximo domingo muda? Porque para mim o maior absurdo é não ter um visitante pela primeira vez na igreja. Quem traz os visitantes para a igreja? O povo vem pela rua
Ou é a igreja que transmite o evangelho durante a semana e vê quem está lá aflito, coração apertado, e você traz essa pessoa para cá? E cadê essas pessoas? Olha, eu amo vocês, mas pegar para crente é a coisa mais chata do mundo, cara. Não tem graça. Eu amei domingo passado, porque eu sabia que tinha um monte de gente que não conhecia Jesus, aquele povo se entregando para Jesus. Eu sei que não vai acontecer todo domingo, mas é da hora você pregar para quem não conhece Jesus. Faz sentido. Não estou dizendo que eu não vou pregar para a igreja, para os irmãos, os outros. Claro que vai, sempre. Mas o que faz sentido, o que oxigena o coração de um pregador, é quando tem alguém que não conhece o Salvador. Pastor, mas isso aqui pode mudar minha vida hoje? Claro que pode, eu acredito. Por isso que eu preparei. Eu fiquei pelo menos, não é sempre todo esse tempo que eu fico preparando mensagem, mas eu fiquei de umas 8 a 10 horas preparando entre 3 dias essa ministração. Não foi de um dia só. Essa aqui eu tentei aprofundar o máximo que eu podia, porque eu estava tentando entender que loucura Deus estava ministrando no meu coração para falar para vocês. Eu falei, antes de eu pensar que eu estou louco, eu vou em alguns comentários para ver se tem sentido o que Deus está colocando no meu coração, porque é muito duro de ver o comportamento daqueles homens lá e como isso ainda se reflete hoje no nosso meio. Eles andaram com Jesus até os 45 do segundo tempo, cara. Eles viram o cara ser crucificado. E eles deram linha na pipa. 2 dias depois eles já estavam abandonando o barco. Isso é muito sério. E o fato é que Jesus se preocupa com pessoas como esses caras, porque eu sei que eu sou muito parecido com eles, eu sei que você deve ser também. E Jesus se preocupa com eles, porque Jesus aparece ressurreto para esses homens e fala, cara, você tem que estar no lugar certo. E aí o texto diz o quê? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Por muito tempo eu pensava, interpretação pessoal minha, de que eles estavam tão desfocados, tão em pecado, e até poderia usar isso aqui, mas não tem nada a ver. Eu fui pesquisar e eu mudei até meu conceito sobre esse assunto, porque não tem a ver. O problema não eram eles, a questão é que Cristo não queria se revelar a eles naquele momento ainda. É isso que a maior parte dos estudiosos colocam sobre esse assunto. Eles estavam impedidos de ver Jesus, porque Jesus não queria ainda se revelar a eles ressurreto. E Jesus tinha razões para isso. Olha que interessante. Eles estavam indo na direção errada. O desânimo muitas vezes pode nos conduzir a lugares e pessoas que não deveriam fazer parte das nossas vidas. Eles estavam indo para um lugar que não tinha nada a ver com o contexto deles, porque eles eram discípulos. Jesus disse algo muito interessante para eles: olha, vocês fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto. Ele disse isso depois, obviamente, né, da sua ressurreição, quando ele reuniu todos, mas esse conceito já permanecia. Não está na hora de se espalhar ainda, não está na hora de vocês irem ainda, calma, vocês precisam se fortalecer, vocês precisam estar na presença de Deus, porque quando vocês tiverem que ir, quando a dispersão acontecer, aí vocês vão entender quem eu sou, quem o meu espírito é, como é que a coisa funciona, como é que eu vou agir através da vida de vocês. Vocês vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Tudo isso tem um nexo, um vínculo. Eles não poderiam estar saindo do lugar naquela hora, porque sair do lugar naquele momento significava ficar totalmente distanciado daquilo que Jesus queria fazer na vida daqueles homens, daquelas mulheres, daquele povo que estava ali. E olha que interessante, nós podemos aprender com essa passagem que não podemos ver o Cristo ressurreto, embora Ele esteja andando ao nosso lado, a não ser que Ele queira se revelar a nós. Jesus pode estar andando do seu lado, você só vai vê-lo quando Ele quiser. E tem um detalhe: quando você também entender que você precisa vê-lo. Porque o pior cego não é aquele que não pode enxergar, o pior cego é aquele que mesmo vendo, se nega a ver. É aquele que mesmo entendendo que Deus quer fazer muitas coisas diferentes no seu coração, se nega, se fecha e decide viver uma vida totalmente diferente daquela que Deus espera para o seu coração. Você tem que estar na presença de Deus, você tem que estar no lugar certo. Segundo, seja um portador de boas novas. Você quer redescobrir sua missão? Então pregue o Evangelho. Pregue a morte,
a ressurreição, a redenção, a salvação, o perdão que Jesus Cristo oferece para você na cruz. Você quer trazer alguém para a igreja? Não fale da igreja. Ah, pastor, que isso? Não, tem que falar que a igreja é legal, que a igreja é aquilo. A pessoa não precisa disso, ela precisa da salvação que Jesus dá para ela, que é pregada aqui. O que acontece aqui de bom ou de ruim é um outro detalhe. O perdido precisa saber sobre a redenção, ele não precisa saber sobre a programação. E se nós não começarmos a entender isso, eu vou dizer para vocês o que a igreja vai virar daqui a alguns meses. Ela vai encher, vai ter umas 300 pessoas, começa a vir mais gente, aí vem só gente crente, e não vem nenhum visitante. E aí se torna uma reunião de associação aqui. Onde você está lá confortável, você ouve uma boa palavra, volta com o teu coração confortado para casa, ou confrontado, e na outra semana você vem de novo. Isso não é ser igreja, porque portar as boas novas significa que você deve falar sobre a coisa certa. Olha o que diz o texto aqui, versículo 17 ao 24. Agora, ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Primeiro, você não deve estar triste, meu irmão. A alegria de Jesus deve ser suficiente para você ser a pessoa mais motivada do mundo. Se você tem Jesus na tua vida, você tem tudo. Se você tem Jesus Cristo no teu coração, você não precisa de mais nada. Se outras coisas vierem, muito bem. Se não vier, está bem também. Agora tem gente que vive triste, reclamando, murmurando, querendo acabar com a vida, porque não tem algumas coisas. E aí eu digo para você, você está vivendo igual um mundano. A tua vida na igreja, como igreja, é nula. Porque você reclama da mesma coisa que o mundo reclama. Então você talvez não seja crente. Você pode ser batista, você pode ser membro de igreja. Crente, aquele que crê, aquele que deposita a sua fé, é diferente. Porque o que acredita não está baseado em circunstâncias, ele está baseado na fé. E a fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. Se a sua fé está baseada no que você tem, então não é fé. É qualquer outra coisa, mas não é fé. Então você não pode andar triste. Ah, pastor, mas eu recebi a notícia que eu estou com um tumor, ou eu vou ter que operar, eu vou ter que fazer. Não importa. Você já é salvo. Eu não estou dizendo que às vezes você não vai se aborrecer com a vida. Entenda bem, é diferente. Eu também fico triste. Você acha que eu fiquei feliz, que eu fiquei com pneumonia? Não, mas isso não pode acabar com a minha fé. Eu não posso achar que Deus me abandonou, que Ele não me ama, porque eu estou doente, porque eu vou ter que fazer uma cirurgia, porque eu vou ter que mudar de casa. Gente, isso passa. E a maior prova que isso passa é quando alguém morre. Nós prestamos condolências ao Guilmar e à sua família nessa semana. O pai dele partiu, e eu não tenho tristeza em dizer isso. Das coisas mais lindas, a irmã do Guilmar, a irmã Aracema, que já foi aqui da igreja, dizendo: pastor, nós nos reunimos em volta do meu pai na cama, e nós estávamos ali orando por ele, e ele disse amém, e depois de um tempinho ele partiu. Ele disse que queria ir para a glória. Ele morreu salvo, todos os filhos dele servem a Deus. Você acha que ele está preocupado que um câncer levou ele? Se ele foi se encontrar com o Deus dele, com o Senhor dele, você acha que ele estava preocupado? Os filhos dele estão servindo o Senhor dele. No leito de morte eles estavam em volta dele, orando por ele. Você acha que o pai dele estava preocupado se a presidência da república ia mudar? Se os filhos dele tinham dinheiro ou não? Se a igreja estava de pé ou se ela estava caída? Ele estava feliz porque ele disse: os meus filhos te servem. Eu combati o bom combate, eu completei a minha corrida, eu guardei a fé. E agora o que está me reservado é a coroa que eu vou receber do justo juiz. O irmão João Gross, ele partiu salvo. Ele partiu convicto, ele pediu para os filhos dele orarem por ele, para ele poder partir em paz. Ele disse amém, e foi. E você está chorando porque você não tem algumas coisas? E você está reclamando porque essa semana você não pôde comprar a roupa que você queria? Ou que você não pôde fazer uma coisa que você queria? Para de reclamar da vida. Porque esses caras estavam só reclamando da vida, porque estavam desfocados, eles não conheciam o Jesus que eles serviam.
Eles estavam falando de um cara que estava morto. Eles estavam falando de um cara derrotado. Eles estavam falando de uma pessoa que para eles tinha perdido. E sabe por que eles fizeram isso? Porque eles só viam Jesus como um profeta. Eles só viam Jesus como um cara que fazia milagre. Eles só viam Jesus como um cara que podia atender a necessidade deles, mas não como alguém que poderia salvar a alma deles da perdição. Sabe por que você muitas vezes está triste na tua vida cristã? Porque você está esperando algumas coisas para Deus te dar, e quando Ele não te dá, você fica de mal de Deus. Sabe quando você fala não para o filho? Filho, não tem dinheiro, o que o filho faz? Como é que é, Ezequias? Não, Vinícius. Não, Daniel. Bico. Vira as costas. A criança é sincera, ela faz isso na tua frente. E a gente que às vezes pensa que disfarça, mas faz a mesma coisa para Deus. Se o Senhor não me der tal coisa, Senhor, então o Senhor não me ama. Eu já ouvi pessoas dizerem isso. Colocar o amor de Deus em xeque por causa de um carro, de uma casa, de uma porcaria, de uma roupa ou de um trabalho, como se Deus estivesse preocupado em provar o amor dele. Olha, pense em alguém que já deu todas as provas que amava a você e a mim, quando Ele enviou o seu único filho para morrer por mim e por você, que não valia um centavo. E ainda você pede prova de amor para Deus. Se o Senhor me ama, me dá isso. E Deus só não te mata porque Ele te ama muito. Porque senão Ele já tinha te matado e falado: não, você vai para o inferno só porque hoje eu estou com vontade de mandar alguém. Mas Ele te ama, Ele é misericordioso. Ele fala assim: não, olha, Ele vai mudar. Um dia muda. Deus acredita nisso. Por mais que Ele sabe que talvez você nunca vai mudar na sua vida, Ele se dá o luxo de sempre te dar oportunidades de mudança, mesmo que você nunca vai mudar. Deus é onisciente, Ele já sabe o último dia da minha vida e da tua, mas sempre Ele vai te dar uma oportunidade. Ah, pastor, mas isso é incoerente. Se Deus sabe, por que Ele dá? Porque Ele sempre quer dar. A questão é que nem sempre eu quero receber. Então, você precisa mudar esse conceito que você tem muitas vezes no teu coração. Outra coisa importante: quando nós temos a convicção da missão, nós podemos proclamar as boas novas, mesmo diante de situações que nos pareçam contrárias ou difíceis. Você tem que pregar a tempo e fora de tempo. Está ruim tua vida? Pregue mais. O diabo está se levantando contra você? Pregue mais. Ore mais. Leia mais a palavra de Deus. Tem gente que quando a coisa dificulta, desaparece da igreja. Ah, pastor não ora por mim. Ninguém veio me visitar. Pastor, fiquei doente e ninguém veio me visitar. Eu fiquei 15 dias em casa. Umas 5 pessoas ligaram para mim para perguntar como eu estava também. Então a recíproca é verdadeira, o sentimento é igual. Talvez você se sente sozinho. Se você está se sentindo, então faz o seguinte: ó, o que eu não quero para mim, então eu vou fazer outra coisa pelo meu próximo. O problema é que a gente vive reclamando porque não fazem para mim, e eu não faço pelo outro nada, e eu só espero receber. E Jesus disse que mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. Você tem que fazer pelo outro, não espera ninguém fazer nada por você. Para de ficar reclamando da sua vida. Deus está te dando tanta coisa boa: salvação, redenção, perdão, vida eterna, te dá uma família, te dá condições de trabalhar. Deus te dá tanta coisa boa e você vive só reclamando da vida. Toma cuidado para que até o que você tem seja tirado de você, de tanto que você vive reclamando. Porque pensa numa coisa que Deus não gosta, é ingratidão. Então tá ruim, meu irmão, prega o evangelho. Terceiro lugar, mergulhe na palavra de Deus. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que a gente não lê a Bíblia. O problema é que a gente gosta de caixinha de promessa. Só que a gente não gosta de pegar o dono da promessa para ler o livro dele e ver o que ele tem para falar além das promessas. Ah, deixa eu ver o que Deus vai me falar hoje. Ai, Deus, estou precisando tanto. Aí puxa um folhinho assim, aqueles cartãozinhos. É lógico, ali só tem coisa boa, é uma caixinha de promessa.
Só vai ter coisa boa. Eis que eu sou o Deus de milagres. Toma posse. Agindo eu, quem impedirá? E não sei o quê. Ó, gente, isso aí se torna até confissão positiva. Toma cuidado, cara. Eu não estou dizendo que, se você quer ver promessa, então você pega a Bíblia, aí você vai no profeta Isaías, em vez de você pegar a sua parte, quando andares pelas águas, né? Quando pelo fogo, essa parte é bonita. Lê o resto. Lê o resto. O Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 137. Lê antes e depois. Não te indignes por causa dos ímpios que prosperam. Não tem inveja deles. E às vezes você está vendo alguém que é ímpio lá falando: Deus, sou teu servo, tema ao Senhor, sou dizimista. Grande coisa, você só está fazendo o que Deus te ensinou a fazer. Às vezes a gente pensa que tem estrelinha, igual na escola, quando a gente faz alguma coisa para Deus. Deus, eu sou dizimista e ofertante, então eu tenho uma estrelinha na testa. Lembra que a professora punha, colocava na testa, João? Ou colocava na prova, quando você tirava nota boa? Aí você ganhava uma estrelinha. Tem crente que pensa assim: não, eu faço, aí eu ganhei a estrelinha de Deus. Olha como eu sou bonzinho. Você só fez o que você aprendeu. Muito bem, inclusive, parabéns. Mas não tem nada demais. Não espere aplausos de Deus para isso. Para uma coisa que é simples, é básica. Agora, espere aplausos de Deus quando, além de tudo isso, você fala: Senhor, olha, eu queria conhecer mais do Senhor, eu queria conhecer mais da Tua Palavra. Eu gostaria que o Senhor se revelasse a mim pela Tua Palavra. Eu gostaria que quando eu lesse, o Senhor confrontasse os pecados mais escondidos dentro do meu coração. As situações que eu nunca me arrependi, as situações que eu nunca mudei de comportamento. Eu gostaria que o Teu Espírito Santo rasgasse o meu coração no meio através da Tua Palavra. Vai, pensa, aí Deus bate palma. Eu não vou dizer que Deus quebra asa, porque isso aí quem faz é o povo pentecostal aqui de baixo. Mas Deus vai ficar feliz demais da conta. Aí Ele vai falar assim: aí, gostei. Está me buscando, está buscando a minha face, está buscando mudança de vida. Mergulhe. E Jesus falou para os caras: vocês custam a entender. Em outra tradução ele diz: nécios, incapazes, corações duros, fechados. Como vocês custam a entender que eu tinha que morrer e ressuscitar? Talvez hoje a temática não é essa, a gente sabe que Ele ressuscitou, mas qual é o problema hoje que Jesus questiona para nós? Ô Rubinho, na minha palavra não diz que você passaria por aflições? Tenha bom ânimo. Eu já venci o mundo, meu filho, calma. Você já está salvo. Para de choramingar por alguns problemas que você está passando. Eu morri numa cruz por você. Quem sofreu mais? Você merecia morrer, eu não. Eu te amei e morri por você. Sofri, calado, nunca reclamei. Você está com uma dor na unha do pé e já está chorando para mim? Tem horas que Deus está tendo essa conversa com a gente. Toma postura. Mergulha na palavra. Saia das redes sociais essa semana. Faça um jejum de televisão. O pessoal da intercessão, os líderes da igreja estão em jejum. 21 dias de jejum e oração. Escolha uns dias aí da semana para você orar e jejuar. Pega essa semana e esquece rede social da tua vida. Pastor, mas é que as pessoas, quem quiser te liga. Isso é desculpa esfarrapada, isso é conversa. É que você não vive sem admiração dos outros. Não curtem as coisas que eu posto. Para com isso. Nossa, eu escrevi lá, ninguém compartilhou, ninguém curtiu o que eu falei. Para. Você deveria ficar triste quando você colocasse um versículo da Bíblia falando da salvação e ninguém compartilhasse. Aí talvez você fale: poxa Deus, seria tão bom que as pessoas compartilhassem a tua palavra para que ela crescesse no coração das pessoas. Às vezes as pessoas não estão compartilhando uma coisa que você talvez achou legal, mas elas não é um direito. E você já fica depressivo porque ninguém te ama. Vai na palavra. Pastor, eu já leio a Bíblia, então tenta ler o dobro essa semana do que você lê. Tenta ler mais. Eu não consigo acreditar que fazendo isso, a tua vida vai continuar mesmo. Agora, continua só nas séries de televisão, na novela, no Face, no WhatsApp. E aí, me pergunta por que a sua vida não muda. Aí eu peço para o Nilton responder para você depois do culto. Vai até ele: Nilton, por que a minha vida não muda? Ele vai te falar.
Ou seja, para os discípulos, Jesus não tinha que morrer por uma razão simples. Para eles, para os judeus, eles tinham uma convicção que o Messias seria o libertador de Israel. Alguém que viria com um punho de ferro, com um braço forte, com um cetro poderoso e subjugaria os romanos. Mas nunca foi dito isso. As escrituras dizem que ele seria o redentor, mas o redentor, o remidor, não no sentido de libertar o povo para o povo ser forte e viver nessa terra, mas para remir o povo dos seus pecados e para trazer salvação. E a verdadeira vitória do Cristo não foi ficar vivo, mas foi entrar novamente na sua glória, foi vencer a morte, tomar as chaves da morte das mãos do diabo, pisar na cabeça da serpente, cumprir a profecia de Gênesis 3, quando Deus falou: da descendência da mulher virá aquele que pisará a descendência da serpente. Jesus na cruz fez isso, ele venceu quando aos olhos humanos ele tinha perdido. Enquanto todos os discípulos falaram, Jesus perdeu. Ele estava tomando as chaves da mão do diabo, estava levando aqueles que aguardavam a ressurreição dos mortos ali naquele primeiro estágio, inaugurando o paraíso. Jesus estava levando aqueles crentes ao paraíso. Tantos homens e mulheres de Deus que morreram por causa da sua fé no tempo do Antigo Testamento, até o Cristo, e ele estava levando consigo ali ao paraíso aquelas almas, dizendo: olha, agora a coisa vai melhorar, porque agora vocês vão ver aqui como vai ser a história da igreja. Jesus estava fazendo isso e os caras andando no caminho reclamando que Jesus tinha morrido, e ele já estava trabalhando, ressurreto. Eu estou vivo, gente. Vocês estão choramingando, mas eu estou vivo. Vocês estão reclamando, mas eu estou vivo. A igreja, ela não pode viver reclamando, ela tem que viver proclamando. Ela não pode viver chorando de tristeza, ela tem que se alegrar quando um pecador se arrepende, porque está havendo uma festa nos céus. E por último eu concluo. Convide Jesus para reacender seu coração. Durante a semana eu fiz essa pergunta algumas vezes para Deus, porque eu não queria ser pretensioso. Se eu tiver muito errado, vocês podem me corrigir. Eu sou muito tranquilo para receber uma crítica e aceitar quando eu não estou certo. O que Deus disse claramente ao meu coração: o meu povo está com o coração apagado, morto, vive só reclamando da vida, não tem comunhão comigo, não me busca, só me busca quando precisa, só se aproxima quando tem alguma coisa para oferecer, não prega meu evangelho, não ora. E ele falou: meu povo, eu sou povo também, tá? O que você está ouvindo eu também ouvi. O pau que bateu no Chico está batendo no Francisco, é a mesma coisa. Só quer saber de festa. Eu ouvi isso de Deus essa semana. Se eu estiver totalmente errado, vocês podem levantar agora e dizer: pastor, você está errado. A igreja não é assim. E eu vou aceitar com humildade isso aqui. Vou ouvir vocês e vou dizer: então o único errado talvez seja eu, e eu vou tentar consertar meu coração diante de Deus, porque alguma coisa não está boa comigo. Deus me fala essa, e você quer achar que está tudo normal na tua vida? Você quer achar que está tudo legal, está tudo bem, Deus está contente, batendo palma, botando bolo na tua frente, falando parabéns para você, está tudo legal? Não, não está tudo legal, está tudo errado. Tua vida está uma bagunça, e Deus não habita no meio de coisa bagunçada. Deus não entra em rolo, Deus não entra em esquema, Deus não dá jeitinho. Deus habita em corações que estão prostrados na presença dEle. E se não tiver, não tem conversa. Se não for dEle, então não tem nada. Ou você é de Jesus, ou você é do diabo. Não tem meio termo. Não tem. E você vai pensar, e eu peço a Deus que Ele martele a minha cabeça essa semana com essa palavra, e a sua também. Porque não é possível, e eu não acho que eu estou louco, ou que eu estou desviado, que eu estou vivendo na prática constante do pecado. Eu tenho procurado fazer o meu melhor para Jesus, assim, nas minhas condições. Eu estou tentando melhorar ainda, porque ainda eu acho que eu não faço nem 10% do que eu deveria. E Deus falou para mim: está tudo errado. E eu não acho que Deus esteja enganado. Eu não acho. Se você discorda de mim, é um direito seu. Aí eu
peço que você busque a Deus e peça para Deus, ou se eu tiver errado, Deus me falar que eu estou errado, e eu vou entender, ou você perguntar para Deus se alguma coisa está realmente errada e que precisa mudar. Nós vamos ter que inverter algumas coisas, porque enquanto a gente só está preocupado em oba-oba, festa, legal, vamos lá, é isso aí, curte, vai. Jesus está cada vez menos na vida sua e na sua família, e aí o caos vai se instaurando no meio da tua casa, e tudo vai de mal a pior. Você tem que decidir que caminho que você quer andar. Pastor, mas e se com isso só metade da igreja decidir continuar vindo na Pedra Viva aqui, o resto for todo embora? Eu prefiro ficar com metade que está com vontade de caminhar com Jesus. Pastor, e se for 10%? Eu prefiro caminhar com 10%. E eu não estou dizendo que você esteja errado. Eu estou dizendo que eu e você precisamos andar do jeito certo. É diferente. Se você acha que anda do jeito certo, está ótimo. Se você acha ou entende que alguma coisa não está certa, quebra teu coração, para de ser orgulhoso. Faz um jejum que agrada a Deus. Estender o braço para o oprimido, que diz lá em Isaías, ajudar o próximo, levar a justiça, proclamar a verdade. Esse é o jejum que Deus aceita. Não é você ficar vários dias, de repente, sem nada, mas é você estar numa situação completamente diferente. Termino dizendo: eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava do caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e foram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, e que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. O reconhecimento de que Jesus era quem estava andando com eles e que explicou tudo para eles, fez todo sentido num momento, quando Jesus sentou para partir o pão com eles. Era o costume da época o anfitrião da casa partir o pão para os seus convidados. Jesus era um estranho ali andando com eles, eles nem sabiam quem era Jesus, ou eles estavam numa hospedaria ou na casa desses homens, ou de algum familiar deles, e Jesus assume a postura de anfitrião para dizer o seguinte: vocês precisam sentar comigo. Para me entender, vocês precisam lembrar quem eu sou na verdade. A marca maior de Jesus no seu ministério, na minha humilde opinião, ou talvez uma das marcas mais fortes, era quando ele partia o pão. Era quando ele sentava para comer com os seus discípulos. Era quando ele demonstrava que se importava de comer da mesma mesa que os seus discípulos comiam. E aí aqueles homens então falaram: é Jesus. Aí Jesus se revela a eles. A palavra de Deus começou a incendiar o coração daqueles homens. Eles começaram a falar assim: não é a mesma coisa. Antes a gente estava reclamando que ele estava morto, mas ele está vivo aqui. Hoje Jesus, ele não vai aparecer para você aqui, mas hoje Jesus, ele precisa reacender o seu coração. Ele precisa mudar o que está errado dentro do teu coração. Talvez tem tanta gente partindo pão com você, e você gastando tanto tempo desnecessário com gente que só reclama da vida, fala mal dos outros, até blasfema contra Deus, e você fica sentado ali ouvindo. E você precisa sentar com Jesus à mesa para ele partir o pão na tua frente e dizer: está aqui, ó. Esse é o pão da vida que desceu dos céus. Essa é a verdadeira vida que eu quero dar para você. Isso é que eu tenho para oferecer para você, que vai mudar a tua família, que vai mudar a tua história, que vai mudar o teu coração. É isso que eu tenho para te oferecer. E eu pedi para o pastor Adriano separar uma canção. Eu pensei a semana inteira nessa canção por causa desse texto.
Tenho duas perguntas para fazer para você, para a gente refletir aqui. Como está o seu coração com relação a Jesus Cristo? E até onde você está disposto a deixar tudo? Como é que está essa relação com Jesus? Qual é a missão que você está tentando cumprir na tua vida? Que missão que você está vivendo de verdade? Se não for a de Jesus, talvez seja uma particular sua, que você talvez chame de missão Jesus, ou igreja, mas às vezes não tenha nada a ver. E eu queria que você ficasse de pé. E se você, a gente vai acabar um pouquinho mais tarde o culto hoje, não se preocupe. Se for preciso para você poder sair com o teu coração reacendido nessa manhã daqui, eu acho que é válido. Vamos cantar só o refrão, Adriano? Vai inteiro, vocês dois? Ah, estão inteiros aí. Eu já falava comigo, não depende não. Vai lá, vai lá. Preste atenção nessa música. E se você quiser oração, você sai do seu lugar e vem aqui para frente. Nós vamos orar por você. Divino companheiro no caminho, sua presença, sinto já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Diga para Ele. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Enquanto você vai orar agora, pedindo para Jesus reacender o teu coração. Se você entende que não está legal o que você está vivendo, você pode enganar um monte de gente. Ah, eu não vou me expor, o que vão pensar de mim? Você pode continuar tentando enganar pessoas, a Deus você não engana. E Jesus deseja reacender o teu coração com toda certeza. Você só precisa dizer para Ele: Jesus, olha, eu quero a tua vontade para a minha vida. Você só precisa dizer isso para Ele. Você não precisa dizer mais nada. Você só precisa dizer: Senhor, olha, eu quero a tua vontade para a minha vida. E enquanto nós cantarmos o refrão dessa canção mais uma vez, você vai fazer essa oração de entrega.
Ninguém vai chegar para orar por você agora. Você vai chegar diante do teu Deus e vai dizer: Senhor, eu quero a tua vontade. Tens meu coração para pousar. Diga isso. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Mais uma vez para fechar. Fica. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso para Jesus, querido? Glória a Deus.